Está no ar, o podcast do Portal Extremos. Portal Extremos, o seu portal de aventura. Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo ao Extremos, o seu podcast de aventura. Hoje vou conversar com Léo Rodrigues, que escalou o vulcão mais alto do mundo. Olá, Léo, tudo bem? Fala, Elias, beleza? Assustou com a abertura aí? Cara, o que você acrescentou aí de abertura adicional? Cara, o que foi isso? Cara, eu já contei em outros podcasts, mas isso faz muito tempo. Quando eu tinha gravado 2 podcasts do Extremos, o número 1 e o número 2, e não tinha abertura. Aí eu falei, cara, precisava ter uma abertura, né? O podcast ia ficar mais legal. Aí eu vi um anúncio pela internet, um cara que gravava a vinheta. Falei, pô, maravilha, né? O preço era bom, né? Era baratinho. Falei, beleza, mandei o texto pra ele. E aí passou uns dias, ele mandou o resultado. Nossa. Está no ar, o podcast do Portal Extremos. Meu Deus do céu, arranca fora isso aí, Elias, pelo amor de Deus. Que é isso, cara? Qual que é o lance, cara? Eu não me atentei a uma coisa. Ele era de Santa Catarina, então, e mais do interior. Então ele tinha um sotaque bem puxado e além do efeito que ele colocou em cima, né? Nossa. Aí depois eu falei, não, acho que eu tenho que procurar uma coisa diferente disso, vai. Cara, e eu acho que você conseguiu colocar como homenagem a Thaís, a minha esposa, que também foi nessa viagem e ela é do interior de Santa Catarina. Então fica aí a homenagem para ela e para a família dela. Não, é uma homenagem mais ou menos, né? Mas tudo bem. O que vale a intenção. Vale a intenção, exatamente. Ô, Léo, tá de volta ao Canadá? Tá aí no calorzão agora, que é 13 de dezembro hoje, sexta-feira. Quantos graus tá aí hoje? Cara, chegamos agora de volta dessa viagem essa semana, esses dias. E, cara, essa semana aqui tá frio aqui, cara. Hoje de manhã acordei para fazer as coisinhas aqui, saí, e tava uma sensação térmica de menos 17 graus. Cara, lá no... E ainda é outono, né? Não chegou ainda no inverno, então parece que esse inverno aí promete. Menos 17? É uma temperatura de uns menos 8 com a sensação térmica por conta do vento de Sim. menos 17, que é mais ou menos o número que a gente olha aqui para pensar nas roupas e sair assim para rua. De madrugada, que era o momento mais frio, acredito eu, lá na Laguna Verde, lá no acampamento base do vulcão. Qual a temperatura que tava lá? Cara, eu acho que devia estar assim em torno de uns menos 10 na temperatura mais fria da Laguna Verde durante a noite, menos 5, menos 10, nessa faixa aí. Então, realmente aqui acaba sendo mais frio aqui no outono. E lá é clima de deserto, né? Então de noite esfria bastante mesmo e de dia era um super calor, super quente. Tá, qual montanha que você foi, melhor, vulcão que você foi escalar? Então, vamos lá. Aqui pra gente conversar hoje sobre o Ojos del Salado, né? Então, só para quem ainda né, tá conhecendo aí, porque na América do Sul a montanha mais alta é a Aconcagua, né? E se fala muito de Aconcagua. E se fala bem menos do Ojos del Salado, que é a segunda maior, né, da América do Sul. Então ele tem ali 6.893 metros de altitude, é a montanha mais alta do Chile e é também o vulcão mais alto do mundo, né? Ele fica ali na divisa entre o Chile e a Argentina, na região ali do Chile que é também o ainda deserto do Atacama, né? É uma região do deserto do Atacama menos turística, não é aquela região de São Pedro de Atacama. É na região, nas proximidades de uma cidade chamada Copiapó. Então, para quem vai subir essa montanha pelo lado do Chile, normalmente é de Copiapó que se começa, né? A ir de carro, né, de caminhonete até as montanhas.
Essa montanha, ela também, ela tem uma curiosidade, né? Eu estava pesquisando antes de ir, ela tem, além de vários cumes falsos, né? Ele é um maciço, assim, com várias crateras. Ela tem dois cumes reais, assim, dois cumes mais altos, o da Argentina e o do Chile. Fica bem na divisa e tem o cume, o ponto mais alto dela, tem o argentino e tem o Chile. Então, essa é uma primeira vez que eu tinha visto, assim, que tem realmente dois cumes. Pesquisando mais, eu percebi também durante a viagem lá, né, que o pessoal do Chile vai falar que, não, o cume do Chile é mais alto. O pessoal da Argentina vai puxar a sardinha pro lado deles também. E nas pesquisas que eu fiz, o que eu cheguei à conclusão é que, assim, são muito parecidos, como a diferença entre os dois cumes é muito pequena, coisa assim de menos de 1 metro, é por isso que se considera os dois pontos realmente o cume, dois cumes, né? Uma vez a gente estava assistindo um vídeo aqui para ter mais imagens, mais informações. Então dá para fazer a montanha pelo lado do Chile e dá para fazer pelo lado da Argentina, que seria pelo lado sul, assim, da montanha, né? O lado do Chile e o lado norte. E num certo vídeo eram os argentinos fazendo assim a montanha e era tudo super muito diferente, assim, a aclimatação, a chegada, inclusive a chegada no cume. Eu falei, nossa, mas isso aí é a mesma montanha, não é, né? E realmente, tem os dois cumes e a chegada é diferente, até a natureza da ascensão acaba tendo bastante diferenças por conta de subir ou pela Argentina ou pelo Chile. A gente escolheu ir pelo lado do Chile, tá? Então, assim, não sou especialista nada, mas tudo isso que a gente aprendeu durante a viagem e a gente tem mais, assim, informação para poder conversar aqui é sobre a nossa subida pelo lado do Chile. Eu acho que deve ser o lado que mais sobe também. E Copiapó ali fica entre Santiago e Antofagasta, mais próximo para Antofagasta. E para também quem quiser ter uma noção melhor, a altitude ali, a latitude que tá, né? É mais ou menos. Agora eu vou. Em vez de ajudar, eu vou atrapalhar agora. Mais ou Manda menos a ver. latitude de Florianópolis. Pior que é verdade, Curiosidades, cara. eu não tinha Curiosidade. reparado isso, não. Cara, pior que você pensa em Florianópolis, tudo uma floresta, né? Mata, tudo ali. E você vai pra região onde você foi, é desértica, né? Não tem verdinho ali. O mais verdinho ali era a laguna. Sim, sim, tinha o colorido das lagoas, das lagunas lá. Mas na verdade o deserto ele é bem bonito, né, Elias? Assim, ele é bem Uhum. desértico mesmo, como você falou, assim, não tem quase nada de árvore ou vegetação. Mas quando tem é aquela coisa super especial, né? Que aparece assim de vez em quando umas flores, né? Uma superfície de flores, de deserto, né? Plantas do deserto, assim, é a coisa mais linda, assim, é super bonito de se ver. E é super extenso, né? E na região que a gente acaba indo e fazendo lá o itinerário, né? Para ascensão, né? Com as aclimatações e tudo. Nossa, as vistas assim são sensacionais mesmo, viu? Olha só, isso é um dos destaques aí daquela região que supera mesmo as expectativas, por ser o deserto, assim, eu particularmente eu fiquei mais impressionado, assim, com as vistas é, de deserto, com vulcões, né, para toda parte, até mesmo do que quando são montanhas, né, que também tem aquela vista maravilhosa, mas eu acredito que o deserto acaba sendo mais, diferente, assim, mais especial. Mais dramático, né? É o seguinte, você foi pra lá saindo do Canadá. Mas a partir de. Você pousou em Santiago? E a partir de Santiago, qual que foi o roteiro até chegar ao acampamento É, base? a gente pegou o voo até Copiapó, e para Copiapó só tem voo de Santiago para Tá. Copiapó, tá? Copiapó não é uma cidade turística, essa região ela não está com um turismo muito desenvolvido assim para o deserto, apesar da proximidade do deserto, e tem lá o Parque Nacional também, Parque Nacional Três Cruces, né? Por conta de um maciço lá que são as montanhas lá, o Três Cruces. Mas o turismo ele é muito pouco. A cidade de Copiapó e tudo ali, né, o aeroporto e tudo que se vê na cidade, no hotel que a gente ficou lá, tudo gira em torno das mineradoras que tem na região, né? São várias mineradoras. Você vê algumas pelo caminho, assim, até mesmo próximo da cidade ou próximo das montanhas. E
Então, assim, não existe muito turismo mesmo, e aí começa a ficar já remoto, mesmo quando você sai de Copiapó, né, e vai para as montanhas, o que é legal, que eu achei bastante bacana. Não está muito desenvolvido ainda a parte do turismo, apesar das belezas naturais, né. Então o voo nosso foi para Santiago, de Santiago para Copiapó é um voo de 1 hora e meia, mais ou menos. Tá, e de lá, e de Copiapó até. Aí já foi direto pra Laguna Verde, que era o acampamento base? Então, aí até mesmo antes da gente entrar na parte do itinerário, assim, para a gente depois Uhum. passar mais ou menos como foi a nossa experiência, eh, quando a gente decidiu ir para lá, a gente estava com a limitação das datas, né, dos dias, né, as férias, e, e a gente não sabia direito nem como ir. Foi uma decisão meio que tomada em cima da hora, sabe, Elias? Eu tinha já esse destino no meu radar, assim, para fazer um dia, mas não tinha tanta prioridade, né? Mas com a decisão em cima da hora, a gente e com o período, né, que ali estava já o período para fazer a escalada, falou: "Ah, então tá, vamos para o Orros". A Thaís, minha esposa, ela não esteve fazendo essas várias viagens para alta montanha como eu estive fazendo nos últimos 2 anos, né. A gente até fez uma primeira juntos, que foi a minha primeira experiência também de montanha alta, né, assim, para quem ainda não ouviu eu contar essa história, em fevereiro de 2022, né. Então a gente está agora em dezembro de 2024, faz aí um pouco mais de 2 anos e meio que eu fiz essa primeira montanha com a Thaís, e ela fez aquela, o Kilimanjaro, e só. E eu Uhum. continuei fazendo outras, né, eu fui outras ou sozinho ou com outros grupos, né. E ela veio me acompanhando, assim, e ela ficou com vontade, né, ela falou: "Não, eu quero ver também, quero ir lá". Apesar que ela esteve treinando mais, assim, para corrida de trilha ultimamente, né, andou cumprindo aí umas corridas mais de distância e tal. E já é um bom preparo, né, um bom treinamento, assim, para quem vai pra montanha, né. Aliás, muita gente que vai pra montanha é isso que treina também, né, faz pra a corrida de trilha para ter a parte do condicionamento, né. Então é isso, aí a gente então, como éramos somente nós 2, a gente não sabia, como iríamos, né, e com quem, e que grupo, e que agência, né. Eu também não sou tão experiente assim para ir sozinho, só eu e ela, né. E até avaliamos, né, a gente gosta de pesquisar, entender como que é o roteiro, e aí ao mergulhar nas pesquisas você encontra de tudo, né, desde, quem faz sozinho, autônomo totalmente, que dá, né, a gente viu bastante gente fazendo assim, ou quem quer ir com uma agência, paga ali o valor que a agência está cobrando, né, tem algumas agências locais, não tantas assim como outras montanhas mais, renomadas, né, mais, procuradas, mas tem ali uma boa 3, 4, meia dúzia de agências locais que fazem, e cobram o preço delas lá e o itinerário delas e as datas de saídas delas, né. Aí, a gente acabou optando por uma opção intermediária, a gente foi nós 2 com um guia local. Tá. Porque quando a gente começou a ver, assim, preço de aluguel da 4x4 que você precisa lá, é toda a logística, assim, você precisa planejar para levar a sua água, o seu combustível, porque chega lá, você vai precisar de mais combustível e não tem, posto de gasolina. Todos esses detalhes aí, a dificuldade até mesmo de dirigir, né, com a 4x4 em determinados trechos lá que a gente queria que faz parte do roteiro, falei: "Ah, não, poxa, isso aí a gente vai passar um perrengue provavelmente impeditivo até da gente conseguir, né". E daí teve a gente conseguiu fechar as datas e um acordo com esse guia local. Foi a opção intermediária aí que funcionou melhor pra gente. Aí eu queria fazer um parênteses até para contar a história desse guia local. Uhum, Eh, manda. qua 4 anos atrás, assim, bem antes até mesmo de eu pensar em subir alta montanha, fazia só trilha, fazia só viagem, assim, mais turistão, batendo foto, dirigindo, assim, e lugares bonitos também, já gostava de visitar e tal. 2020, fevereiro de 2020, coisa assim de um mês antes de começar a pandemia, né, nem sabíamos direito que a pandemia seria o que foi. Só tínhamos aquelas notícias, assim, picadas, assim: "Ah, começou ali na China, e tal". Enfim, eu fui a trabalho, uma viagem a trabalho, para Copiapó. Eu trabalhava Hum. para uma mineradora, e ela tinha minas lá na região de Copiapó.
E eu nunca nem tinha ouvido falar nem o que poderia ser feito em Copiapó, muito menos montanha, nunca sabia nem mesmo que era o Arroz Deus Salado, tá? Não Uhum. estava nada no meu radar. Aí o que que eu fiz? Quando eu fazia essas viagens a trabalho, eu gostava de tirar uns dias a mais, assim, antes ou depois da minha data de trabalho lá. Eu aluguei um carro lá em Copiapó e fui conhecer a região, né? E aí, a internet, assim, o que que tem aqui? Ah, deserto do Atacama? Deve ter alguma coisa, né? O aeroporto lá, inclusive, se chama Aeroporto Atacama. Aí vi lá, Parque Nacional Três Cruzes. E peguei o carro e fui. Peguei um carro simples, básico e fui. Para descobrir que aí começa a entrar em estradinhas mais difíceis, mais de terra, que exigem 4x4. Mas tudo bem, eu fiz essa volta de 2, 3 dias e eu dormi num refúgio lá, que eu sabia que ia ter lá no meio da montanha. Pesquisando, encontrei. Aí eu conheci lá a Laguna Verde, eu conheci isso em 2020. Tirei foto lá, conheci as montanhas, é bem bonito lá, só de passear assim já é bem bonito. É, e eu dormi essa noite nesse refúgio Maricunga. E era um refúgio lá, já com uma certa altitude. Eu não tinha quase nenhuma noção de altitude, até fiquei meio mal lá, assim, porque de Copiapó são 400 metros de altitude, não tem nada. E ali a Laguna Verde é 4.300, um pouquinho mais é o Passo São Francisco, que é a divisa com a Argentina, que é tudo asfaltado, dá para ir até lá de carro normal. E ali no Passo São Francisco, acho que já são 4.700, 4 mais ou menos. Estou arredondando, tá, os números assim. Mais ou menos Uhum. 4.700. Então, nesse dia aí, sem noção nenhuma de altitude, nem mesmo querendo escalar nada, só dando uma volta por ali, eu reservei e fiquei nesse refúgio. Aí nesse refúgio, que era ali um quarto com várias camas, uns beliches, e tinha um rapaz. Tinha eu e um rapaz essa noite. Beleza, dormimos lá. No dia seguinte, conversamos, nos conhecemos, e ele estava com um grupo. Ele era um guia dando suporte para um grupo que estava ali no quarto ao lado do refúgio, né? Aí ele virou a gente se conheceu lá, tal, ele virou para mim e falou: "Ah, eu tô aqui acompanhando, ajudando esse grupo, né?" Eram dois britânicos e tinha mais uma escaladora lá, uma guia lá que parecia ser também guia. Aí ele falou: "Ah, você sabe quem que é aquela mulher? Você já viu?" Eu falei: "Putz, cara, desculpa, né? Eu não sei quem é." Daí ele falou: "Ah, é a Lídia Bradley." Daí eu falei: "Ah, cara, Hum. desculpa, eu continuo sem saber quem é, né? Tô meio sem graça, assim." Aí ele me contou: a Lídia foi a primeira mulher a escalar o Everest sem oxigênio. Daí eu falei: "Nossa, isso aí deve ser algo muito sensacional, assim, completamente fora até do que eu imagino que deva ser." Aí eu fui lá, conversei com ela, tirei umas fotos com ela, assim, dei aquela tietada, né? E ficou por isso, né? E aí eu voltei, eu não tinha mais tempo. Eles estavam iniciando o itinerário para fazer as aclimatações e esse grupo aí, era Jean, o nome dele. Jean, a Lídia e os dois britânicos que eram os clientes, estavam ali fazendo esse itinerário para escalar. Aí eu conversei mais, aí eu descobri, né? Fiquei sabendo que tinha essa montanha lá, mais alta do Chile e tal, que o pessoal fica lá no refúgio. E foi uma semente, assim, plantada na minha cabeça, sabe? Foi assim: quer dizer então que um dia, assim, num futuro breve ou sei lá quando, eu voltaria para cá, eu estou quase assim junto com esse pessoal fazendo o que deve ser o mais legal, deve ser assim a Uhum. aventura de verdade, né? E isso foi uma coisa que ficou assim minimamente forte na minha cabeça. Não fiquei assim: não, tem que ir e voltar, mas ficou ali, poxa, realmente, olha que legal, né? Eu acho que de tudo que eu venho fazendo nos últimos 2 anos e meio, esse episódio ali de passear na região, ele contribuiu muito para mim, assim, em pensar, porque daí veio a pandemia, e com a pandemia ali, lockdown, pensando: o que que eu vou fazer e tal. Aí, eh, sabe, acho que crise da meia-idade também: o que que eu faço com a minha vida agora? Foi assim que eu decidi, eu falei pra Thaís: "Ó, Thaís, tô indo para o Kilimanjaro, assim que der pra poder voar, né." Então tá tudo meio que conectado, assim, eu acho que eu sempre vou lembrar dessa história, né. E aí eu sigo lá a Lídia, né, eu troquei umas mensagens com ela, agora de novo indo pra lá, falei: lembra que a gente se conheceu lá? Eu tô indo lá com o Jean." Então o Jean, eu tinha o telefone, assim, o WhatsApp, e nessa decisão de última hora, eu mandei uma mensagem pra ele: "Você tá indo você trabalha, você ainda é local, tal?" Aí ele falou: sim, tal, eu não costumo muito fazer, assim, grupo privado." Ele falou, ele faz mais assim, ele é chamado pelas agências, que ele acha, assim, que é mais a praia dele, né, ele não é muito de cuidar de toda a parte comercial, ele não tá em nenhuma mídia social, sabe. Ele é só chamado pelas agências locais lá para ajudar quando vem gente.
Mas daí deu certo, né? Como a gente mais ou menos tinha se conhecido há um tempo, deu certo data para ele, data pra gente, e fomos com o Jean. E foi bem legal, tá? Foi eu, a Thaís e o Jean. Basicamente o time éramos nós três, e mais para frente entrou uma pessoa a mais no time. Então a gente vai daí falando do itinerário e chega lá. Ah, legal. A Lydia Brad, ela é neozelandesa e ela chegou ao cume do Everest em 1988, né, sem o uso de oxigênio suplementar. E coincidente, né, o Edmund Hillary, né, que escalou o Everest, né, pela primeira vez, junto com Tenzin Norgay, ele também é neozelandês, né, bem interessante. Hoje ela tem 63 anos de idade. Isso, ela já tem uma certa idade, mas ela continua nativa, né? Nas mídias Novinha sociais ainda. dela, esses dias ela postou uma lesão lá, outro dia estava nas Rochosas Canadenses, também escalando ali em gelo, ela ainda tá querendo. Ah, inclusive, quando eu falei que eu estava indo com o Jean, ela falou, nossa, que legal, eu queria muito ir, porque eu fui 2 vezes com clientes e não deu cume, não deu certo o cume ainda. Ela falou, eu queria muito ir para fazer cume. Ela falou assim, né? E porque lá parece que o índice de sucesso, né, de cume, ele realmente não é muito alto, ele é uns 30% só. Por vários motivos, é uma montanha que tem um baixo índice de cume. Então, é algo aí para manter aí no radar aí quem estiver pensando em fazer essa montanha. Motivos climáticos, imagino. Sim, motivos climáticos deve ser com certeza um dos maiores causadores aí de não cume, como quase aconteceu com a gente também, né? A gente estava lá, a gente sentiu isso também. Beleza, Mas vamos então. lá, vamos passar um pouco Isso. pelo itinerário assim, rapidamente, né? Porque no total foram 14, 15 dias, tá? De expedição. A gente tinha nesses 14, 15 um itinerário assim montado pensando no cenário ideal, né? Com os 2 dias extras no final, né? E esses 2 dias extras, se tudo desse certo, podia terminar a expedição antes, podia ficar um tempo a mais lá. Inclusive, ele passou para a gente opções. Se não usar os dias extras, a gente pode fazer isso, isso ou isso. Mas acabou que nós precisamos usar os dias extras antes por conta de aguardo da janela mesmo para a tentativa de cume. Mas vamos lá. O que aconteceu, na verdade, foi que do roteiro normal, né, normalmente se faz 2, 3 ou 4 aclimatações, e aí já está pronto para fazer o ciclo de cume, né? Até diferentes grupos fazem de diferentes maneiras. Mas a gente seguiu mais ou menos o que é também vendido assim pelas agências locais, que é um roteiro mais assim usual, né? Mais comum. Então, por exemplo, no primeiro dia a gente sai de Copiapó e tem uma característica, né? Que assim é inevitável assim, dá para fazer uma analogia assim, uma comparação com a Aconcagua, por conta da sua altitude de cume, né? Que é parecida, diferença de 70 metros apenas do Aconcagua pro Orros. E os refúgios que temos na Montanha do Orros, elas também são mais ou menos nas altitudes parecidas com o itinerário dos mais normais do Aconcagua. Por exemplo, a Laguna Verde é 4.300, mais ou menos, que é mais ou menos a altitude dos 2 acampamentos base lá das rotas mais comuns do Aconcagua, que é a Praça Argentina e a Praça de Mulas, né? Mais ou menos isso aí também. 4.200, 4.300. E entre esse acampamento base e o cume, no Aconcagua, aí estamos falando de uns 3 acampamentos, né? E lá no Orros também. Tem o que seria, na verdade, 3 refúgios para avançar antes de fazer o ataque ao cume. Então, dá para fazer essa analogia, assim, essa comparação de novo, né? Porque muito se fala da Aconcagua, muitas pessoas devem estar ouvindo, assim, conhecendo mais a Aconcagua e querendo saber um pouco mais de Orros. E não é tão diferente. Mas, o que acontece? Uma coisa que, antes que eu me esqueça, a gente comentou, né? A gente acabou fazendo lá 2 lives, né? Enquanto eu estava lá, e algumas informações eu vou acabar repetindo aqui, para ficar melhor, assim, no podcast, né? No Orros, existe uma diferença muito grande, que é esse acesso por caminhonete, né? Com a caminhonete, a picape, dá para ir até a Laguna Verde, dá para ir até os 3 refúgios ali, acima da Laguna Verde, em direção à montanha.
E isso, assim, também é importante dizer, não quer dizer que o processo todo vai ficar muito mais fácil. Ele fica bem diferente, porque você pode colocar na caminhonete muito mais coisas, então na Laguna Verde você vai ter mais coisas, né? E no Aconcagua, por exemplo, para chegar nesse acampamento base, são 3 dias de caminhada, né? Com a ajuda das mulas, então é aquela coisa já mais contida, né? E já faz parte de ir aclimatando, caminhando, né? E no caso do Orro, você chega de caminhonete na Laguna Verde, né? E de lá, a cada dia, beleza, hoje vamos fazer uma aclimatação. Então, de lá, de caminhonete, é muito comum lá, por exemplo, se vai ao vulcão São Francisco, né? Que já é uma montanha de 6.000 e funciona muito bem como aclimatação desse processo. Então, vamos lá. Então, no primeiro dia, a gente sobe de Copiapó para essa primeira laguna Santa Rosa, que tem esse chamado Refúgio Maricunga, que está ali somente, tá apenas 3.700 por enquanto. Então, está começando a entrar no ar assim, de rarefeito que pode já começar a causar, né, mal de altitude e tal. Eu, particularmente, se a gente for conversar sobre aclimatações e tal, experiências que eu vim tendo, eu me preocupo muito com esse começo, porque às vezes que eu tive mal de altitude, eu já tive algumas vezes, assim, diferentes sintomas, mais leves e mais fortes, é no começo, normalmente, para mim, sabe, Elias? Nos primeiros dias, assim, eu começo a ter já náusea, normalmente. E esse começo do nosso itinerário é uma coisa que me preocupava, porque saímos de Copiapó de carro, vamos até o 3.700. Esse é o primeiro dia. Aí no segundo dia, a gente faz essa primeira aclimatação, que seria ali da Laguna Santa Rosa, 3.700, Ô, Léo, até um... Oi? isso falando que Copiapó tá a 390 metros do nível do mar, né? Isso, é quase nada, né? Então ainda É. não é uma altitude considerada, né? Então, esse primeiro dia de caminhonete já vai para 3.700. É Uhum. bastante, né? E ali dormimos, então eu estava ali já preocupado, né? Tomando bastante água, descansando, mesmo sem tendo feito nenhuma caminhada, praticamente nada, né? É uma laguna lá super bonita já, viu, Elias? Super legal ali de ficar. O refúgio ali, pode se acampar também ou ficar no refúgio, a gente ficou no refúgio. É uma lagoa assim com flamingos ali, super selvagem, assim, super natural. É dentro do Parque Nacional Três Cruzes e, nossa, só ali já vale a pena. A gente ficou 2 noites lá, porque nesse segundo dia a gente fez essa primeira aclimatação, né? Essa primeira aclimatação, então, foi essa subida a um morro chamado ali, uma montanha que tem ali mesmo, chamado Sete Hermanas ou Sete Hermanos, ou também conhecido pelas placas da trilha lá, como Volcán Ojos de Maricunga. Então, a gente viu esses 3 nomes para essa montanha. Ela não está muito bem definida com um nome só. E ela já tem 4.800 e alguma coisa, sabe? Ela é 4.880, acho. Acho que é mais alta até que Mont Blanc. Então, assim, num segundo dia de expedição, uma Uhum. aclimatação que você já está indo para mais alto que o ponto mais alto dos Alpes, né? Eu me preocupei, mas é uma trilha, não tem gelo, não tem clampon, nada. Chega lá, fomos bem devagar, né, com esse medo aí de ser pego pelo mal de altitude, e 5 horas e meia de subida, mais ou menos, pra gente, né, nós três. Uhum. E descemos para Laguna Rosa, terminando assim a primeira aclimatação, tá? Aí, foi o segundo dia. O terceiro dia, de novo, de caminhonete. Sai da Laguna Santa Rosa, de Uhum. caminhonete chega na Laguna Verde, de picape. Tá? E a Laguna Tá, Verde vai ser ali a nossa casa pra gente, foram 8 noites no total, né? E legal. é bem E a bonito. Laguna Verde É, é aí beirando o Orros de Salado, porque tem Laguna Verde lá no Licancabur, tem outra Laguna Verde no Chile, que mais deve ter é Laguna Verde. E é nome isso, de Laguna Verde mesmo. é verdade. Tem Laguna Verde para todo lado. Essa aí é que fica na divisa ali com Chile e Argentina, perto do Passo São Francisco, né? Uhum. E aí é também no caminho já do lado indo para o que seria o Orro do Salado, que é saindo ali dessa estrada. Essa estrada ela é asfaltada, né? Ela chega bem ali qualquer carro. Ô, Léo, a E capa ali do fica. podcast é Oi. a Laguna, não é? A capa do podcast
A A capa do Laguna podcast Verde. que você me mandou, tem 2 vulcões atrás, assim, de mim. Isso. É. Ali a gente está. Os 2 vulcões atrás de mim são o São Francisco e o Incahuasi, tá? Que eles são próximos um do outro. E esse dia aí nós estávamos fazendo uma aclimatação. Tá. Uma aclimatação num vulcão chamado Dos Conos, tipo de 2 cones, assim, porque é um maciço ali que tem 2 formações mais altas que parecem 2 cones. É uma aclimatação que a gente não estaria numa programação normal, que a gente acabou incluindo por conta dessas espera de ter que usar os dias extras, né? Porque, foi bom até a gente entrar nesse ponto. Porque quando chegamos na Laguna Verde, é já quando já vale a pena ir olhando a previsão do tempo, né? Então, tem um domo lá que a gente usou, de uma pessoa que está lá sempre, assim, que ela fica lá de novembro a março, e a gente usou esse domo dessa pessoa, ela se chama Eduardo ali. Ele tá lá há 30 anos morando lá, ele sabe todas as histórias, ele é super, assim, empolgado de contar todas as histórias que ele fica sabendo e que ele é envolvido, né? Histórias de montanha, assim, muito legais. O Eduardo tá ali para dividir, sabe? E foi o quarto elemento, assim, do grupo que estava ali quase diariamente com a gente, né? E ali ele tem também uma central de Starlink ali para internet, então a gente tinha o Wi-Fi lá. E com isso a gente conseguia ver as previsões do tempo. E o que aconteceu? A gente ainda estava no processo de aclimatação, estavam rolando algumas janelas de clima bom para fazer cume, mas a gente não estava ainda preparado, não estávamos aclimatados. E o vento, ele foi aumentando, aumentando, e chegou nos dias que seriam os nossos dias de ciclo de cume. E esse vento ficou assim mais de 100 quilômetros por hora na previsão, por assim 6, 7 dias, sabe? Não melhorou, tava todos os dias assim super ruins. Então, com isso, a gente fez ali a nossa segunda aclimatação saindo de Laguna Verde, que seria subir ali no quarto dia, né? A gente subiu uma montanha chamada ali Mulas Muertas, né? No qual ela também é um maciço assim gigante, né? E é fácil o acesso da Laguna Verde e é normalmente utilizada para esse treino, essa aclimatação, né? Porque o cume de verdade dela seria 5.800, assim, o negócio seria muito mais longo um dia, né? Teria que ser um objetivo, assim. Então, como parte do processo de aclimatação, subimos lá até 5.200, mais ou menos, e já voltamos para 4.300, que já é uma boa subidinha para ajudar na aclimatação, né? E fomos olhando. E aí, assim, no dia seguinte, a gente já num itinerário normal, a gente já teria ido para vulcão São Francisco, para fazer a nossa terceira aclimatação e assim e definitiva para partir para esse ciclo de cume lá, que teria uma aclimataçãozinha ainda lá. Mas tava com essa previsão horrível, assim, sabe? Nossa, não vai dar para ir, não vamos conseguir chegar com o nosso data para tentativa de cume aclimatado, com vento, com condição boa, né? Então o Jean lá falou, então vamos fazer aqui essa outra aclimatação, vamos para o vulcão Dos Conos, né? Então depois da Mulas Mortas fizemos Dos Conos no dia 5 nosso. Foi uma terceira aclimatação assim extra. E aí tem essa vista aí dos vulcões atrás, que é o São Francisco e o Incahuasi. Nossa, super bonito lá, assim. Ali é uma mineração desativada de enxofre, então a montanha assim, cheia de cores, assim, amarelo, branco, é muito bonito. Então foi legal até, sabe? Então é isso que a gente começou também a trabalhar assim no nosso psicológico, falar assim, poxa, é bem provável que a gente vai ficar aqui fazendo aclimatação, esperando o tempo bom e não vai dar nem para tentar subir, né? E isso, lógico, era uma questão diária, assim, pra gente, quem tava ali também em outros grupos na Laguna Verde, né, conversando, tipo, não vai dar, né, não vamos conseguir. Então, tudo bem, a gente tinha muito mais chance de talvez nem ter conseguido tentar, assim, né. Então tá, Não, vamos em frente, vamos trabalhar. Isso Sim. porque a previsão que você tinha era quase 10 dias antes que você sabia que, mais ou menos na época de cume, você estaria muito vento, né? Isso, Acho que era isso. uma Já chegando semana, um mais pouco perto, mais, né? até 5, 6 dias, começamos a perceber que, tipo, não estava mudando a previsão lá. Nossos primeiros dias de cume seria dia 1º a 3 de dezembro, né? Considerando os 2 dias extras. E esse dia aí já era dia 27 de novembro. Esse dia que a gente fez o Dos Conos, né?
E aí a gente então já estava, assim, 3, 4 dias do que seria nosso primeiro dia de tentativa de cume, né? E teve uma hora lá que estava marcando 140 quilômetros por hora. Nossa. Aí todos os dias a gente estava ali, então, fazendo as aclimatações, fazendo o que dava para fazer. Foi legal para a gente também já ter em mente, cara, o lugar é tão legal que eu já estava assim, meu, não tem problema um dia voltar para cá se não der certo dessa vez, sabe? Porque Uhum. é tão legal lá e é tão bonito e tem tantas opções de vulcões. Segundo informações lá do Eduardo, que mora lá, na região ali da Laguna Verde, existem, eu acho que, eu não lembro agora, se é 16 ou 18 montanhas de 6.000, tá? Nossa. Várias delas, eu acho que umas 10, dá para você fazer saindo da Laguna Verde assim em um dia. E outras 6 ou 8, assim, você precisa sair, acampar na base, fazer um dia e dá para voltar no segundo dia com cume e voltar. Então, assim, para quem quer fazer várias montanhas de 6.000, lá é o lugar, parece, né? Uhum. E também aprendemos que parece que o Chile tem 38 das montanhas de 6.000 dos Andes, né? Aí esse número também é assim, impreciso, porque muitos desses cumes são também divididos com a Argentina e tal. Enfim, eles lá do Chile falaram que são 38 montanhas de 6.000 no Chile, e lá eles têm umas 16, 18, né? Uma boa parte. Então, eu tava na minha cabeça assim, poxa, legal, vou aqui aproveitar tudo que tem, porque todos os dias já são legais, né? Fazer essas trilhas, né? Subir esses vulcões, cada dia tem, assim, alguma atração diferente, digamos assim, né? Por exemplo, esse vulcão dos Conos, que a gente foi no quinto dia extra, assim, usando um dia extra, e quase ninguém vai, né? Nenhum itinerário faz. Poxa, foi assim, super legal, porque a gente passou do lado, assim, de uns penitentes muito altos, assim, que lá na região se vê muitos dos penitentes, sabe? Mas a maioria das vezes se vê distantes. E O que é dessa vez, penitentes? Explica aí. sim. Assim, penitentes são formações de gelo, né? Eu não sou especialista, mas Tudo o que eu bem? aprendi, assim, na prática são essas formações de gelo pontiagudas, né? Com, às vezes, uma certa altura, assim, eu já vi até de 2 metros de altura, assim, né? Que nas regiões que venta muito, né? Normalmente tem. Então, não é um glaciar, que é o acúmulo de neve que não derrete nunca e vai virando um glaciar. Não é uma neve, é bem mesmo formações assim pontiagudas assim e um mar disso assim, super É bonito, um do sabe? lado da outra, né? Forma um labirinto ali, Um né? do lado, você olha um negócio gigante assim, uma superfície enorme branca. De longe você vê, parece neve, é um glaciar. Quando você chega perto, são formações pontiagudas assim, bem altas, bem bonitas assim, que dá até mesmo para se enveredar dentro delas assim, é bem bacana, é bem bonito. Eu acho uma formação muito bonita assim da natureza. E às vezes tem uns perdidos, assim, né? A gente até em alguns momentos, como lá não tem energia elétrica, não tem nada, e ficamos lá tipo 12, 14 dias, em algum momento o Jean falou, tem uns penitentes ali perto. Aí a gente chegou mais perto, subiu um pouquinho assim, com uma sacola, para pegar gelo para os coolers que nós tínhamos, para esfriar a comida ali que já estava vencendo, né? Então é utilizado também para pegar gelo e esfriar as comidas. Fica a dica aí para quem estiver Fazer a planejando ir. geladeira. Quando tá mais fácil, né, de acessar, assim, né? Porque normalmente eles estão numa região de mais trilha, assim, né? Mais distante do carro. Isso, funciona. Então, assim, informação da natureza aí, provendo, né, os recursos, assim, para a gente também. Muito legal. E no meio do deserto, né? Você vê aquele deserto marrom, 50 tons de marrom, e de repente aquele mar de gelo, que na verdade tem essa formação aí super bonita. Isso porque a gente tá falando que de madrugada é temperatura negativa, mas durante o dia você passava calor lá, né, Léo? De dia é calor, de dia é super quente mesmo. Ele aliviava um pouco o calor com um ventão que tinha, assim. Uhum. E tanto ficar na barraca era muito quente durante a tarde, assim, na volta das caminhadas. O domo também eu achava bem calor, ainda até assim umas 8 da noite, porque lá ia anoitecer só umas 8:30, 9. Então até umas 7, 8 ainda era calor. Aí
quando o sol se punha atrás das montanhas, esfriava assim em questão de 10, 20 minutos. Não tinha muito tempo de uma temperatura amena. Ah, tá gostosa essa temperatura aqui. Isso durava 10 minutos, aí já estava ou mudando para o calorzão ou friozão. Tinha isso também que às vezes era um pouco incômodo, mas em contrapartida, algo que eu não mencionei, lá na Laguna Verde, apesar da laguna ser muito fria, muito gelada, assim, meio difícil de entrar, e salgada, super salgada também, assim, daquelas que você fica boiando, assim, nas redondezas tem algumas termas naturais, assim, algumas águas termais. E muitas vezes era onde eu encontrava, assim, um lugar confortável para no final do dia, sabe? Assim, tá calor demais na barraca, fora da barraca tá muito vento, né? Nesses dias que estávamos lá, tava muito vento. Aí eu fui quase todos os dias no final do dia, fui na termas lá para a temperatura corporal ficar mais, assim, de acordo com o que eu queria, sabe? Era bastante E aproveitar relaxante, tomar um bastante banho gostoso. também. E nada tirava um pouco da nhaca de todos os dias, né? Porque isso foi o mais próximo que a gente chegou de banho lá, nesses dias. Muito bom. Bom, nossa, falei um monte aqui e me perdi um pouco, mas bom, aí depois desse vulcão aí dos Conos, nós fizemos o São Francisco, né? Foi aí para Thaís a primeira montanha de 6.000, né? Que ela só tinha feito Kilimanjaro antes. Bem legal a subida, nossa, vale muito a pena, porque já é uma montanha com clima de dia de cume, né? Porque tem o objetivo de fazer o cume. Então tá ali entre uma aclimatação e o objetivo principal, né? Então achei bem legal ter a oportunidade de incluir aí o São Francisco, que quase todo mundo inclui, né? Aí esse dia, como ele é mais puxado, dia seguinte a gente teve de descanso, continuando olhando, né? Aí nos papos diários, né? Ali com clima, previsão, né? Com outros grupos, ninguém mais estava. Na verdade, nesse dia que a gente fez São Francisco, foi uma última janela. Foi a nossa aclimatação definitiva, mas a gente não estaria pronto para ir tocar direto para o cume naquela mesma noite. Naquela mesma noite, teve gente saindo correndo da Laguna Verde para aproveitar uma última janela de tempo bom, porque sabia que ia chegar esse vento aí de 100 ou mais quilômetros por hora por vários dias, e eu acho que tiveram grupos que abortaram ali, não conseguiram encontrar uma janela, tá? E a a gente gente tá lá, como falando. era um grupo Vem, pequeno, a gente tinha um pouco mais de flexibilidade, né? Então, Aí eu e você lembro tá que eu falei. falando Fala. vento acima de 100 km por hora, isso lá no cume do Orros de Salado, porque ali no acampamento base não era tanto assim, né? Era mais tranquilo, né? Isso. Lá na Laguna Verde, e também nesses dias que a gente continuou fazendo aclimatação, tava também ventando, né? Ali tá no cume 100, mas não quer dizer que é zero vento, né, para baixo, só é menos vento. Então, tá, mas teve alguns dias lá que, segundo fontes ali, eram ventos de 50, 60, e são ventos já bem desagradáveis, sabe, Elias? Bem chatos já. Então, imagino de 100, assim, de 100 ele fica bem complicado. Mas é interessante o que você falou também, que me fez lembrar um outro aspecto, né? A gente tava lá, né? E aí, vai dar, não dá? O que que a gente pode fazer? Vamos ficar fazendo então aqui as montanhas mais acessíveis, que depois do São Francisco, elas começam a ser mais difíceis também, as de 6.000 baixo, né? O São Francisco é conhecido como uma das montanhas de 6.000, entre aspas, mais fáceis, assim, né? E então, assim, uma outra opção que tinha lá é, por exemplo, Barrancas Blancas. Não estava no nosso plano também, mas vamos. Mas uma coisa que eu falava para o Jean já era assim, ó, Jean, o vento aí de 105 km por hora, que a gente vê lá no Mountain Forecast, ele tá no cume, né, do Orros. Aí olha só como a gente começou a espremer, né, as situações, as circunstâncias. Eu falei, cara, quando a gente sai para cume, e é um dia ali de, sei lá, 12 horas, é bem pouco tempo que a gente tá no cume, né? Vamos ver a previsão. Quando você vai no Mountain Forecast lá, você pode mudar, né? Você vê primeiro o cume, você pode mudar para a segunda opção, que é ver o vento nos 6.000. Então, assim, a gente tava começando a cortar, assim, encontrar alguma opção. Porque daí no 6.000 já não era 100 km por hora, era 90, né? Grande diferença. Entendeu? Para melhorando, né? E uma coisa que ele tinha dito no começo, assim, que normalmente as janelas lá, elas são feitas, assim, em tentativa de cume, com ventos de até 60,
que é aquele vento que a gente teve nas aclimatações e tal, que já é chato, mas ele não é um vento que chega a impor muitos riscos. Então dá para ir. Vai ser um dia desagradável, assim, com relação ao vento lá importunando, mas não é algo assim para se preocupar demais, né? Agora, os ventos de 100, a gente estava tentando lá, pelo amor de Deus. Aí, uma outra fonte de informação que a gente acabou utilizando também é que, além do Mountain Forecast, que eu acho que é o site mais popular, né, em muitas montanhas para ver previsão de tempo, tem esse outro também chamado Wind Guru, né? O Wind Guru eu lembro de conhecer quando eu fui ali para El Chaltén. O pessoal lá em El Chaltén usa muito, assim. O Wind Guru ele é mais específico, ele tem mais informações, assim, mais detalhadas. Ele tem, por exemplo, assim, a velocidade média de 3 em 3 horas ali, mais ou menos, na previsão, e também as rajadas, né? Os gusts de vento, né? Então dá para saber. No Wind Guru, curiosamente, a informação estava bem diferente. A gente lá não sabe dizer muito porquê, mas imaginamos que seja que um dos dois olha assim alguma estação de meteorológica da região, a mais próxima da montanha, e o outro pode ser que seja o GPS, assim, olhando os movimentos do vento. Então talvez seja alguma coisa disso, tá? Já estou chutando aqui. Mas era bem diferente. Em vez de dar o 100, o Wind Guru já falava lá que no dia 4 de dezembro, ou seja, bem depois até do que a gente tinha de possibilidade, o vento forte ele ia cair ali para, não sei, 50, 45 de média, com rajadas de 75, 80, tá? E foi assim que a gente foi montando a nossa esperança, Elias. A gente falou assim, quer saber? Vamos ignorar o Mountain Forecast e vamos na fé do Wind Guru. Tá. Vamos ver qual que tá E foi certo. assim, foi assim que a gente ainda quis tentar. A gente falou, pelo menos vamos tentar, né? Estamos aqui, estamos aclimatados, né? Então, voltando na aclimatação, a gente fez o São Francisco, né? Teve um dia de descanso lá na Laguna Verde. Aí a gente ficou sem saber como preencher os dias, a gente foi para o Barrancas Blancas, tá? Até entre opções que tinha lá, eu falei, vamos, já que estamos aqui, vamos fazer mais uma montanha de 6.000, né? O Barrancas Blancas seria uma segunda montanha de 6.000 lá que as pessoas costumam fazer, que tem um acesso fácil, assim, né? De 4x4 até a base da montanha. É um maciço também, com vários cumes, assim, vários cumes falsos. E as pessoas chegam nos 6.000 e pouco, alguma coisa, normalmente, e descem, que é uma subida e descida de um dia. E isso nem é o cume mais alto. Normalmente as pessoas não vão no cume mais alto, que seria ali 6.000 mais alguma coisa, mas que é bem mais longo o dia. Então vamos nesse cume aí que todo mundo costuma fazer, 6.000, e vamos fazer mais uma montanha de 6.000, pelo menos, né? Então, aí o Jean achou legal, tal, concordou. E fomos, né? Nós três. A Thaís, já no Mulas Mortas e no São Francisco, ela veio sentindo, quando chegava próximo assim a 5.000, 5.500, ela começava a sentir dores de cabeça. E é um sintoma preocupante, né? Porque do mal de altitude, né? Do que eu vim aprendendo, assim, do que eu entendo, são dois os sintomas mais perigosos, né? Que é a dor de cabeça forte, né? Que pode ser princípio de edema cerebral, e a falta de ar forte, que pode ser princípio de edema pulmonar, né? Isso são os dois principais, assim, causadores até de morte, né? Com altitude. Mas se desenvolver, né? Se desenvolver os edemas. Outros sintomas são mais, assim, light, né? Que nem eu tenho náusea, eu costumo ter náusea. E náusea, pelo que eu aprendi e entendi, assim, vai com náusea, entendeu? Teve situação que eu fiquei sem fome, teve situação que eu tava vomitando, né? Mas ela costuma passar em 2, 3 dias, né? Se tomar direitinho ali o medicamento, e depois ou consegue seguir, né? Ou fica muito fraco, assim, só, né? Muito sem energia. Isso aconteceu comigo em diferentes situações. Mas não é tão preocupante, né? Não é tão preocupante que nesses outros dois sintomas. Então a Thaís estava tendo esses sintomas já nas aclimatações, né? Aí vamos para Barrancas Blancas. Barrancas Blancas, Elias, tava um dia assim, supimpa. Tava sem vento, tava bonito o dia. Lá tem uma vista ali do Orros já, na direção indo para o Orros de Salado. Aí do lado dele tem o El Morto.
E eu tava ali, eu tava firme, e mais atrás a Thaís e o Jean, né? Eles estavam um pouco mais lento e fazendo algumas paradas. Aí eu tava tranquilão lá, é um dia que você consegue fazer mais fotos, fica mais tranquilo. Acho que eu até te mandei um áudio aí, esse dia. Mandou. Aí Quer que tava põe no sem ar já? internet lá, mandei um áudio, falei, depois quando você estiver conectado, o áudio vai, né? Tá bom, Você ó. tá com ele Então vai fácil rolar o aí? áudio. Tô. Então vai. Cara, aqui eu estou no meio do deserto do Atacama com as vistas dos vulcões aqui, né, ao meu redor. Inclusive o Orros e o Salado. E ao lado dele o Euporto. Dá pra ver o Itaúazi. Dá pra ver o São Francisco. E dá pra ver o Mulas Mortas na minha frente. Um pouquinho da Laguna Verde. O Ermitanho. E eu ainda nem cheguei ali em cima do Barrancas Blancas. Tô no caminho. Muito bom. É isso aí, né? Ah, legal. Tem um vento, assim, né? Que você gosta, assim, quando tem. Dá pra escutar pra caramba o vento, cara. Não, esse dia era o dia sem vento até. Foi o ventinho fraquinho que aparece no áudio aí, é o dia sem vento. Quando tava vento forte, não dava pra pensar em mandar áudio nem nada. Bom, aí o que acontece? Eu vi lá a Thaís ali, aí eu deixava eu estava à frente, né? E os dois abaixo. E eu deixava eles no meu campo visual, que apesar de estarmos com uma certa distância ali, de sei lá, 10 minutos e tal, eles estavam logo ali e com o contato visual, né? Ainda se mantém o grupo junto para qualquer necessidade de motivo de segurança e tal, né? Eu não queria sumir, né? Até para eu sumir lá, torço um pé, pronto, lascou. E daí eles, em algum momento, eles estavam lá demorando mais nas paradas, falando, desce, desce. Aí eu tava empolgado, sabe, Elisa? Eu queria fazer mais esses 6.000, né? E dar o check, assim, né? E tava me sentindo bem, né? Queria aproveitar que tava me sentindo bem. E você sempre dá aquela forçadinha na aclimatação para forçar o seu corpo a aclimatar melhor também, né? Mas a Thaís estava com dores de cabeça, ela já tinha tomado remédio, já estava esperando o efeito passar e não tinha passado. Inclusive, eu desci lá para saber o que estava acontecendo. E a minha vontade era tanto de continuar que eu deixei a minha mochila assim em cima. Desci 5 minutos, eram uns 10 minutos para subir assim de volta. Falei, vou deixar minha mochila aqui porque se existir alguma esperança de eu continuar, a minha mochila já está aqui, né? Daí eu subo mais fácil sem a mochila e continuo. Aí eles falaram, não, dor de cabeça e tal, a gente vai precisar voltar. Eu achava que eu já estava próximo dos 6.000 e que faltaria pouco para o cume. E a Thaís tinha um relógio assim, marcando a altitude. Aí eu até falei assim, poxa, posso ir? E aí eu encontro com vocês na descida. Aí o Jean falou, não, a gente aqui funciona que nem uma acordada. Então, um volta, os 3 voltam. Né? Aí eu olhei para o relógio da Thaís, estava lá 5.700 e alguma coisa ainda. Faltava ainda uns 400 metros de subida. Então, faltava muito, sabe, Elias? Aí na hora eu falei, não, Jean, beleza, então acabou aqui, os 3 voltam, meia volta. Eu tive ali um princípio de febre de cume, sabe? Eu tenho que concordar, porque eu tava querendo muito, sabe? Mas na montanha, assim, né? Esses dias eles estão ali para nos mostrar que são vários os fatores, né? Que contribuem para a gente não chegar a fazer cume também. E nesses dias que a gente precisa tá também dentro ali da segurança de todos e aprender, né? E na descida a gente foi conversando tal, e a Thaís estava com as dores de cabeça e ela foi, conforme ela descia de altitude, ela foi melhorando. Então, terminamos bem, né? Que é o mais importante, sem esse cume, mas com Voltaram esse... pra Laguna Verde. Oi? E voltaram pra Laguna Verde. E voltamos para a Laguna Verde, era a nossa base, né? Era a nossa base, tá? Nesse dia foi também bastante importante você ter esse dia extra, essa aclimatação extra e esse episódio, porque na minha cabeça veio tudo, né? Assim, do tipo, somos nós 3, como se fosse uma acordada, e se fosse o dia do cume, né? Isso, que é o nosso objetivo principal, como é que faríamos, né? Provavelmente tinha que ser a mesma coisa, né? Volta os 3. Então, foi importante, interessante, porque tivemos a oportunidade de conversar, né? Teve ficou aquele meio clima, assim, e agora, o que faremos? E tanto eu, quanto a Thaís, quanto o Jean, sem antes chegar no acordo, nós 3 tivemos a mesma ideia, Elias. E aí,
E aí Qual foi foi? o que, assim, resolveu. Foi adicionar um outro guia para o nosso ciclo de cume, né? Como eu estava assim me sentindo bem, eu queria aproveitar e se desse certo fazer o cume, né? E a Thaís tinha esse risco de chegar na certa altitude e ter as dores de cabeça e ser mais prudente voltar, para que tenhamos suporte, o Jean logo também ofereceu, olha, o que eu posso te oferecer é a gente adicionar o Eduardo. Eduardo, assim, é aquele morador de lá, que já fez assim mais de 80 cumes no Alto de Nossa. Salado, já resgatou corpos, né? Famílias ligaram para ele assim, procura o corpo aí do meu pai e tal, que ficou aí. Então, tem várias histórias assim bem interessantes. E ele estava ali já junto com a gente, né, no acampamento, e ele tinha disponibilidade. Então, para ciclo de cume, fomos nós 4, né? Achei que nossa, daí foi dando tudo muito certo nesse sentido, assim. E aí já escolhemos, assim, quem ficaria com quem, porque agora teríamos 2 cordadas, né? Que seria, na verdade, eu, o Jean, a Thaís e o Eduardo. E assim encerramos, então, nossas aclimatações, né? Tivemos mais um dia de descanso ali no dia 9 da expedição. E a gente, com esses malabarismos aí de previsão do tempo, a gente fala, cara, vamos então arriscar, já sabendo que é bem provável que o vento vai nos vencer e a gente tem que voltar, né? E tudo bem, mas vai que o Wind Guru esteja mais certo, né? Sim. Então, o nosso ciclo, muita gente sai da Laguna Verde, já vai de carro até o terceiro refúgio lá em cima e faz ataque ao cume. A gente preferiu fazer diferente. A gente foi de picape, né, de caminhonete até o refúgio Atacama e lá estacionamos, e lá dormimos. E eu caminhei lá um pouco, porque ali já é 5.200. Isso foi segunda-feira, dia 2. Terça-feira, dia 3, caminhamos do Atacama refúgio Atacama até o refúgio Terros. O refúgio Terros é 5.800. Fomos os 4, né, levando as coisas para passar uma noite e fazer ataque a cume. E lá o Terros seria o equivalente, vamos falar assim, do cólera no Aconcagua, que já é ali perto dos 6.000, né? No Terros é 5.800 e alguma coisa. Ali chegamos, assim, até um pouco tarde, comemos, já se arrumamos para descansar o máximo que desse, porque ia acordar às 4 da manhã. E aí estaríamos, então, com a nossa tentativa do dia de cume no dia 4. Quarta-feira desse mês, 4 de dezembro. E a Thaís começou a ter as dores, sabe, de cabeça lá, Elias. E durante a noite ela estava ali se queixando, tal, e eu me lembro dela falar assim, realmente, não vai dar, eu não quero, ela tinha medo ela falou assim, da cabeça dela explodir. Que assim, tava Medo de piorar, latejando, né? assim, tal. Ela tinha medo de piorar, porque ia subir e com certeza iria piorar mais Isso. ainda. O Jean e o Eduardo foram super, assim, prestativos, né? No sentido de, olha, se quiser a gente vai um pouquinho, já desce na mesma hora, até assim incentivando ela se ela quisesse tentar um pouco, né? Mas ela preferiu não, ela preferiu ficar do lado seguro, que eu achei uma decisão muito bem tomada, e fomos então para o ataque ao cume, eu e o Jean, tá? E o Eduardo com ela desceu até o Atacama e aí ela foi melhorando até passou esse dia que eu e o Jean subimos, eles desceram para o refúgio Atacama, tá? E então fomos eu e o Jean e ao acordar, então vamos falar dia de cume agora. Tá. Que horas saíram? Era para sair às 5, mas acordamos, Tá. eu acordei ali às 4, porque eu demoro um pouco para me arrumar e gosto de tomar um café. E o Jean logo falou: Ih, Léo, temos tempo, fica aí que tá muito vento e tá muito frio. O Jean fez mais ou menos mais de umas 15 vezes ou mais, sabe, a montanha, né? E ele falou que estavam realmente dos dias mais frios que ele já viu. Daí eu falei, cara, mas eu prefiro, quando tá frio, me manter em movimento, sabe? Eu queria ir, né? Falei, cara, mas não é melhor a gente já indo e tal, pra se mexer, ficar aqui, a gente vai passar mais frio, né, parado. Ele, não, fica tranquilo, temos tempo, vamos aí. Acabou que a gente saiu de lá umas 5h40, 5h45.
tá, do refúgio e começamos. E aí o dia de cume, para quem está curioso e já conhece mais ou menos como que é o dia de cume de Aconcagua, ele é puxado, viu, Elias? Eu achei, assim, bastante inclinado, assim, pela essa face norte, né? O tempo todo, assim. Na Aconcagua eu me lembro que tem ainda a parte da travessia ali, que é bastante vento, né, e frio, mas não é tão pirambeira para cima, né? E o Aarhus eu achei que era mais tempo, assim, a pirambeira para cima. E, e daí vai, não acaba nunca, né? A subida, né? Horas e horas. Vento tinha, acabou que eu acho que o Mountain Forecast estava certo, tá? É, Teve aqueles momentos da gente ter que se abaixar, assim, falar, pô, tá difícil aqui, que tá me arrancando aqui do chão, né? Nossa. Vamos ficar aqui um pouquinho, ver se essa rajada passa, né? E aí dava uma brechinha, a gente subia mais um pouco, né? Isso prejudicou, a gente acho que teve uma ascensão que demorou mais por causa disso. Mas a gente estava minimamente ciente disso e não tava, em nenhum momento teve assim, essa situação aqui foi de risco, vamos voltar então. Continuamos então. Isso demorou. Aí para descrever um pouco essa ascensão ao cume, Elias, você sobe, tem um glaciar ali mais ou menos no meio do caminho, que nesses dias, nessa época agora, nesse início de temporada agora, ele estava reduzido, ele estava diminuído, então não precisou de crampons. Todo o tempo somente a bota dupla. Tá caminhando e tal. Para quem eu conheço gente aí que tá planejando de ainda ir essa temporada. Então, nos dias que eu estava, não precisou de crampon. A gente já sabia, já nem levou o crampon. Mas a bota dupla, os bastões de caminhada, bastante frio, o vento, né? Um pouco assim chato, bem chato. E aí, passando por cima assim desse glaciar, que você passa do lado, depois em cima dele, ali em cima é a cratera do vulcão, né? E essa cratera é legal, viu, Elias? Ela é uma cratera que, assim, dentro dela é toda um glaciar, assim, super bonito, muito legal, né? Então, chegou na cratera já dá aquela satisfação, caramba, estou Caramba. aqui Tô na nessa borda, né? cratera. Meu, já é uma recompensa, assim, gigante, assim, tipo, nossa, cheguei na cratera do vulcão mais alto do mundo e aqui estou, né? Assim ela é, né? Com aquele glaciar lindo, assim, né? Dentro da cratera. E lá você já avista também o que seria o ponto mais alto da cratera, que nada, vai rolar uma caminhadinha ali para a esquerda de mais uns 40, 50 minutos para chegar aí, para quem já viu vídeos, tal, no que tem uma canaleta, né? Então, dá para ver, então é para lá que a gente vai, né? Tem uma canaleta ali e vai ter aquela escaladinha em rocha no final. Tem uma escaladinha em rocha. E é interessante como a montanha, ela mais ou menos está se comunicando com a gente. Ela tá falando assim, cara, chegou aqui, mas ainda não é não. Você vai ter que ainda dar uma escaladinha em rocha para se quiser chegar no cume, sabe? Caramba. Então, assim, é puxado, cara, esse dia de cume do Aarhus, sim, tá? E eu pensando, não, pelo menos lá na canaleta vai estar protegido do vento, né? Quando eu chegar lá, vai estar sem vento, aí a gente faz direitinho tudo a parte com calma da escalada em rocha, né? Precisa de corda ali e tal, fazer uma segurança. Engano meu, de novo. Aquela canaleta estava funcionando como um túnel de vento, assim, estava concentrando o vento lá. Foi o pior vento que a gente pegou, foi a canaleta e a subida final. Mas, de novo, estávamos eu e Jean, estávamos assim concentrados, não dava muito, não tinha que conversar, não tinha assim, acabou, não é passeio, não é brincadeira mais, né? E a gente só falava o necessário, se comunicava, as paradas eram estratégicas e rápidas, né, para trocar isso, trocar aquilo, né? Colocar a cadeirinha, né? Já armar ali o que a gente fez de segurança, que foi. Ele chegou antes de mim, eu estava assim, bem cansado, eu cheguei depois, e ele já estava ali nas rochas, subindo uma primeira vez, fazendo ali a segurança, jogando para mim a corda, para ele fazer a segurança para mim, né? É uma escalada em rocha fácil, não é difícil, mas considerando que está ali a 6.800 metros de altitude, e assim, pelo menos no meu caso, assim, tá já bem cansado, sabe, Elias? Não pode bobear, não é um negócio assim para não ir com segurança, entendeu? Eu acho que eu não teria ido sem a segurança de cordas.
E se fosse uma trilha normal, sem altitude, eu diria que assim, às vezes faz parte ali de uma escalaminhada, um scramble, mas lá naquela situação lá, tem uma exposição, tem ali uns 2, 3 minutinhos em algum momento lá que vai ter uma exposição, você precisa se concentrar para dar tudo certo. Mas é rápido, né? Tem essa escaladinha no final rápida, e aí já praticamente chegou no cume. O cume ele é pequeno, então o Jean já estava ali, né? Já fez a segurança, a gente fez a segurança tanto na corda como também para o SIC, assim, que é numa outra corda fixa que tinha lá, né? Para a gente ter essa segurança, essa redundância, né? De segurança. E somente mais para a parte da exposição, né? Passou a parte com exposição, deu para caminhar, saímos da corda e caminhamos até o cume. Aí deu certo, chegamos lá, mas muito vento, Elias, muito vento, assim, o Jean prontamente, assim, pegou meu celular, tirou umas fotos, aí tem uma caixa de cume lá do Banco de Chile, né? Depois ele me contou que o Banco de Chile lá, que é tipo o Banco do Brasil tem o Banco de Chile, fez ali um investimento e colocou essa caixa de livro de cume em todas as montanhas de 6.000 no Chile, né? Algumas já ainda estão com a caixa, outras já assumiu a caixa. E tinha uma bandeira lá, tinha uns santinhos lá, tudo embaixo das rochas, assim, né? E ele sabia já, ele foi pegando, ele foi jogando na minha mão, assim, para tirar foto com a bandeira, para tirar foto com a caixa do livro de cume, para descer logo, né? Daí tiramos fotos, fizemos vídeos e isso durou 5 minutos, 7 minutos e descemos já, né? E a descida de novo com calma, e aí retomando aí a segurança. Então, assim, teve o vento, estava o vento forte, poderia ter oferecido algum risco maior, mas se a gente tivesse tido esses sinais de risco maior, nós teríamos retornado assim, tranquilamente, né? Com certeza não vale a pena esse cume com relação aos riscos que a gente pode se colocar. Mas em nenhum momento, em todos os momentos a gente estava assim, apesar de eu estar cansado, assim, a gente se sentiu lá que estávamos firmes, né? Estávamos no caminho certo para se concentrar primeiramente na segurança e não dar nenhum problema. E deu legal, cara, foi muito bom e na descida foi muito Você lembra difícil, que horas assim, mais ou menos vocês chegaram lá no cume? sim. Então, assim, saímos 5h45, mais ou menos, que eu me lembro que depois eu vi, assim, pelas informações da primeira foto, era 2 da tarde. Então, acho que isso deu 8h30, 8h15. Caramba. 8h15 de subida e 4 horas de descida de volta ao Refúgio Terros, isso pra gente. Sendo que eu fiquei bem lento na descida, porque eu estava bem cansado. O Jean, assim, disparou e eu estava cansado. Eu não consegui colocar muito ritmo na descida. Mas deu certo, né? Desci com o resto de energia, Terros, e aí a gente ainda desceu para Atacama, né? Onde a gente tinha parado o carro, foi Refúgio Atacama. Então, chegamos de volta no Terros, umas 6 da tarde. Aí eu falei assim, não, tem que arrumar minha mochila aqui. Tinha ali o saco de dormir, né? As coisas que eu tinha levado para a noite. Arrumei a mochila, comi alguma coisa, tomei uma água e saí do Terros umas 7 horas da noite. Fui chegar no Atacama lá quase à noite já, Elias. Quase à noite, assim, 8h30, 9 da noite. Foi um dia no total umas 15 horas de atividade. E aí a gente não quis ficar em Atacama, tava o carro lá, a gente dirigiu para Laguna Verde. Tudo isso no dia 4. Você encontrou a Thaís lá? A Thaís estava no Atacama. Ela estava ali vendo as pessoas que estavam chegando, que estavam lá confabulando de ficar mais dias acampado lá e tentando ver quem estava tentando fazer cume nesses dias difíceis, né? Tinha umas outras pessoas lá também fazendo meio que de forma independente, assim. Ela e o Eduardo e ficaram esse dia ali no Atacama. Ela já estava bem, aí voltamos para dia 4, semana passada, né? Pro Laguna Verde, uma noite a mais Laguna Verde, para no dia 5 a gente foi embora de carro, assim, até a Baía Inglesa ali, a gente escolheu para ficar uma noite, que é um balneáriozinho que tem ali perto de Copiapó. Tá, vocês não foi direto pro aeroporto, vocês passaram ali
Um tempo. Fica uma noite na Baía Inglesa, né? Dia 5 e dia 6 era o nosso voo de Copiapó para Santiago. Era dia 6. Foi muito rápido tudo assim esses últimos dias de cume para até manter esse voo que a gente já tinha reservado no dia 6. E a vista lá do cume, como era? Olha, a gente não conseguiu ficar lá um tempão, fazer um lanche lá, né? Que seria mais apropriado. O Jean, ele me mostrou o cume da Argentina. Ele falou, esse aí é o cume da Argentina. É muito perto, assim, mas é um rapel que se faria para subir ali é bem inclinado, assim, os dois cumes, assim, separados. Então, não é algo que você faça os dois, assim, simples, assim. Você faz um e já está satisfeito e volta. Dá para ver tudo lá, né, Elias? Dá para ver o Pisces, que seria a terceira montanha mais alta, né, das Américas. Todas essas que a gente fez de aclimatação, dava para ver. Estava já no... Era o 12º dia de expedição, né? Então a gente já estava bem situado ali, qual que era O qual, céu né? estava limpo. Estava bonito, assim, estava limpo, bonito, né? Eu postei ali fotos e vídeos ali no Instagram. Qual o seu Uma Instagram imagem aí? que ficou bem assim marcada para mim, que é linda, é a vista lá de cima da cratera do glaciar. E tem tipo um vulcão nessa mesma direção, assim, cume, cratera, tem um vulcão que eu não sei direito qual é, mas ele é tão bonito quanto o Incahuasi, assim, com umas manchas cinzas, assim, é a coisa mais linda, assim. Então isso ficou bem, bem marcado para mim, assim. Eu lembro de fazer os vídeos assim e querer pegar essa imagem. E foi bem legal. Nossa, a vista lá é sensacional, Elias, sensacional. Mas a sensação, né, de todo esse processo, de tudo isso aí que a gente treina e coloca tantos esforços, assim, a sensação de ter conseguido, né, eu acho que ainda ganha até mais das vistas, né? Assim, é Sim. muito bom. Show de bola, E, parabéns. e é isso, e aí tivemos essa volta. Que mais? Deixa eu olhar Então, aqui um só pouquinho tirar as uma dúvida fotos, ver se eu aqui. lembro de mais alguma coisa. É que você comentou que você estava lá no acampamento base, na Laguna Verde, e lá não tem energia, né? Mas você fez live lá, você tinha acesso à internet, e como que tinha Uhum. energia lá? O Eduardo que tem um domo lá, ele tem um gerador. Gerador movido a gasolina ou diesel, tá? E outros domos de outros grupos lá, eles também operam energia com painéis solares, tá? Então, sol não falta, tá? Pegar assim qualquer dispositivo de captação de energia solar funciona super bem lá. Não falta sol, porque não tem muita nuvem, é deserto, né? Você só vê aquelas nuvens de vento, né? Aquelas nuvens mais assim bem desenhadas em cima das montanhas, né? Mais arredondadas, mas nuvens normais, como outras cadeias de montanha, cara, não tinha quase nada. Pelo menos nos dias que a gente foi, que tava bastante vento, né? A gente só via essas nuvens de vento, assim, das montanhas. E aí E vocês funciona a dormiam energia numa barraca. elétrica. Oi, desculpa, pode falar. Você dormiu numa barraca só pra vocês, e tinha barraca banheiro também? Isso, tinha uma barraca pra Thaís e eu, e tinha uma barraca banheiro boa, assim. Eu ainda não postei, devo postar em breve. Que dá até para ficar de pé, assim, porque como chega tudo de caminhonete, dá para levar barracas, né, estrutura mais assim parruda. Então a barraca que o Jean providenciou para gente, é uma barraca de 4 pessoas, Elias, a barraca maior que eu já dormi. Nossa. Nossa, tinha espaço lá dentro, aquela barraca, viu? É Do bom, hein? tamanho do nosso quarto aqui, do nosso apartamento. Sério, porque depois, né, aí eu vou chegar lá ainda, a gente, de Copiapó, pegou um voo para Santiago, a gente tinha mais 3 dias. E esses 3 dias, a gente falou, o que a gente vai fazer em Santiago? Vinícola? Vinha del Mar? Valparaíso? Não, fala assim que é legal esses passeios, mas a gente já fez, né, a gente não queria. A gente inventou de fazer aquele Cerro El Plomo, que tem na região de Santiago. Acho que é a montanha mais alta ali que se vê de Santiago. Ali que tem os Andes ali do lado, bem bonito. E para esses 3 dias, a gente alugou uma barraca de 2 pessoas. Nossa, Elias, que aperto. Então, as 8 noites na Laguna Verde foi nessa barraca de 4 pessoas, assim, foi super top, assim, super... Nossa. Aliás,
o Jean ele cuidou, né, dessa logística. Ele incluiu a barraca, né, no valor dele. Ele fez as compras da comida e como era nós e ele, ele dividiu com a gente o cardápio. A gente mexeu no cardápio. Foi o serviço dele bem legal, assim, sabe? Até recomendável, assim, bem bom. Ô, Mas Léo, daí no Elplomo lá fomos eu, a Thaís e um amigo, né, o Augusto, e a gente alugou uma barraca de 2 pessoas. Nossa, que aperto, que aperto. Esse mas vídeo é eu já postei, que você vê assim só o saco de dormir. Quando a gente abre o saco de dormir, isso não cabe mais nada. legal. Ó, mas o plomo é assunto para outro podcast. E já que você tá falando aí do que você postou, fala qual que é o seu Instagram. Ah, sim. Ah, pra quem ainda não ouviu os outros episódios e tal, que a gente gravou já alguns, né? O meu Instagram é Meleucia. É que nem melancia, mas é com Léo no meio. Meleucia. E é isso. Ah, não, o Cerro Plomo foi legal também, Elias. Acho que vale a pena aí, se quiser, pra quem tiver curiosidade, entender aí como que funciona lá, a gente também conversar mais um pouco de como foi a nossa experiência. É Foi bem legal. legal. Ah, a gente pode gravar na semana que vem. Então, é dia 13 de dezembro, nem vai ser Natal ainda. Aham, sim. Aí vai alimentando Fantástico. aí os conteúdos aí para quem gosta de ouvir, né? E quem tiver dúvidas, né, comentários aí, fica à vontade, né? A gente adora aí, interagir. É, é, durante esses outros episódios aí, foi quando eu achei legal também, assim, que acaba conhecendo mais gente, assim, né, do meio, né? Pessoas com interesses em comuns, né? Que é uma comunidade pequena, né, Elias? Todo mundo mais ou menos se conhece, quem ainda Isso. não se conhece, rapidamente a gente já se conecta, né, pelos interesses em comuns, então tem sido muito legal aí, agradeço também a oportunidade aí, a abertura do espaço, para estarmos fazendo isso, né, e espero estar podendo ajudar também aí quem está com curiosidades e tal, então estamos com o canal aberto aí para qualquer dúvida. Fantástico. É, o, a gente comentou sobre barracas. Esse podcast que a gente está gravando é o 423. O podcast 422, eu gravei com o Luiz falando exatamente sobre isso, barracas, né? Então, para quem tem dúvidas, quer saber um pouquinho mais, ou tá querendo comprar barraca, escuta esse podcast que é bem interessante. E por mim, ô Léo, cara, quando eu vou sozinho, minha barraca é para 2 pessoas. Que nem você falou, eu gosto de espaço, cara. Ah, sozinho eu acho que a barraca das pessoas atende bem, né? Aí, Isso, o que você tá falando é que você leva a sua, né? Você fica na sua com a barraca de 2 pessoas, né? Ah, é isso, legal, é é. gostoso demais. É que nem lá você tava em 2 numa barraca pra 2, né? Aí você vê que é meio fica Cara, apertado. quase rolou separação lá. Você da barraca de. Nunca mais. Para 2 pessoas tem que ser a barraca de no mínimo De três 3. pessoas, né? Exato. É sempre um a mais, né? Uhum, uhum. É, legal, fantástico. É isso, Léo. Então, Valeu! obrigado. Mais um podcast. Para quem quiser escutar os outros podcasts, tem vários podcasts do Léo aqui no Extremos, então é só dar uma fuçada ali no site. O Léo tem uma página no site com todos os podcasts dele. É só dar uma checada lá também. Já fui até host. Já. Já foi até Podcast. host, né? Beleza. Ó, e hoje eu parei, hein? Eu tava aqui todo empenhado com o meu jogo, que eu tô criando um jogo, né? Quer dizer, eu já criei, agora eu tô fazendo um segundo boneco definitivo do jogo. Pro ano que vem eu vou lançar um jogo de tabuleiro que é relacionado à aventura, conquista de trilhas. Então, aí o Léo, vamos gravar? Eu falei, vambora. Que massa. Na verdade, que massa. O Léo pediu ontem, comentou ontem. Falei, e ontem eu tava imprimindo tudo. Eu falei, Léo, bom, amanhã? É Não, isso, cara. podendo aí, vamos gravar aí. O que você quiser falar mais outros assuntos aí, a gente grava, Elias. Valeu, eu Beleza. agradeço demais, hein? Legal, então. Valeu, Léo. Obrigado, até mais. Valeu, feliz Feliz Páscoa. Natal. Tá quase perto Falou. agora, hein? Tchau.